Estamos de volta com mais um programa Carta CNN e é sempre um prazer estar com você. No episódio dessa semana vamos falar sobre Brasil, o potencial vitivinicultor do nosso país, que é conhecido internacionalmente pelo potencial agrícola, exportador de cereais, de carnes, de produtos que são oriundos da natureza, mas que o vinho também vem tomando protagonismo nesses últimos anos. A cadeia do vinho movimentou cerca de 21 bilhões de reais só em 2025, aqui no nosso país. No comparativo com 2024, é cerca de 9% a mais. Então o vinho vem se posicionando cada vez mais como uma commodity, mas também como um produto que transcende a cultura e a tradição, principalmente dos imigrantes europeus que vieram ao Brasil e que decidiram desafiar todas as intempéries climáticas para dar o sangue e fazer produtos de qualidade. Para nós podermos entender o potencial vitivinicultor do Brasil, eu falo vitivinicultor porque a palavra ela refere-se à produção de uvas e vinhos, porque o Brasil é um grande produtor de uvas híbridas, que são as uvas de mesa, mas também as uvas vitiviníferas utilizadas para a produção de vinhos finos. No mundo dos vinhos, nós costumamos dizer que existem duas isotermas no mapa mundi. Pensemos juntos no mapa mundi nesse momento. Nós temos intervalos no hemisfério norte e hemisfério sul, paralelos, por exemplo, no hemisfério norte entre o paralelo 28 e 43 e no paralelo sul 32 ao 51. Essas áreas no mundo, elas são consideradas os melhores terroirs para a produção de vinho. E aqui no Brasil nós temos muitas regiões que estão dentro destes paralelos. Paralelo 32, por exemplo, é onde está concentrada a Serra Gaúcha. Mas antes disso, eu quero trazer um pouquinho da história do mundo do vinho no Brasil. A história remonta que as primeiras videiras plantadas no Brasil foi lá em 1532, com Martim Afonso de Souza, na região litorânea aqui de São Paulo, só que é claro, as condições climáticas não foram favoráveis. Depois, o descobridor português Brás Cubas, aquele mesmo que deu o título ao livro de Machado de Assis, também tentou plantar uvas, mas aqui na capital paulista, na região do bairro do Tatuapé. Ele trouxe videiras de Portugal, da Ilha da Madeira e também do Douro, mas é claro que também não se adaptaram. A situação só foi melhorar lá em 1626, quando nós tivemos o movimento dos Sete Povos das Missões aqui no Brasil, com um movimento de cristianização dos povos indígenas, com o padre Roque Gonzalez, que trouxe as suas habilidades do velho continente da Itália, que já tinha uma tradição enorme, trouxe as habilidades e começou a plantar as uvas no Rio Grande do Sul. Só que nesse primeiro momento, as uvas que eram plantadas eram as uvas de mesa, as uvas híbridas, principalmente Isabel, porque foram as que melhor conseguiram se dar bem com o solo e as condições climáticas sem o manejo no campo. Não era possível reproduzir a mesma forma como eram feitas lá na Europa. Então, a produção de vinhos do Brasil, por uma grande parte de tempo, ela foi sim predominantemente de vinhos de mesa. E é por isso que nós somos o país no mundo que produz a maior quantidade de vinhos de mesa que nós temos os números atualizados. E essa tradição vem se perdendo um pouco com o avanço da viticultura de vinhos finos. Passados esse tempo de história, nós também tivemos as imigrações europeias no final do século XVIII, principalmente imigrantes italianos e alemães que aperfeiçoaram ainda mais as técnicas de plantio e de cuidados das videiras aqui no Brasil. A primeira vinícola brasileira datada na história que ainda está em atividade é a vinícola Salton, que está localizada no Rio Grande do Sul. Em 1910 é a sua data de fundação, uma vinícola que já fez 115 anos de história, portanto é a mais antiga que nós temos em funcionamento, que com o passar do tempo tornou-se pioneira e conseguiu ainda mais incentivar o modelo de profissionalização do vinho aqui no Brasil. Por que eu trago esse termo? Porque foi lá em 2002 que as vinícolas localizadas no Vale dos Vinhedos se reuniram, criaram uma associação e pleitearam junto ao INPE a criação da indicação de procedência Vale dos Vinhedos. Uma indicação de procedência, ela é uma certificação dada pelo governo para conferir a autenticidade e a qualidade
da produção dos vinhos naquele local determinado. Nós temos os níveis: indicação geográfica, o primeiro nível é indicação de procedência e depois denominação de origem. A primeira denominação de origem do Brasil foi a denominação de origem Vale dos Vinhedos em 2012, que também foi dada, portanto, a esse mesmo território, que compreende terroirs localizados em Bento Gonçalves, em Garibaldi e também em Monte Belo do Sul. Depois disso, nós tivemos a IP e a DO também de Altos de Pinto Bandeira. Só que aqui é algo disruptivo para o mundo todo, para o novo mundo do vinho, que é chamado para esses países que estão fora da região já tradicional e histórica da produção de vinhos. A DO Altos de Pinto Bandeira foi a primeira DO para vinhos espumantes do Novo Mundo, trazendo, portanto, uma certificação que orgulha muito os brasileiros e mostra o quanto o nosso terroir é propício também para a produção de uvas brancas, que posteriormente passam pelo processo de segunda fermentação. E além disso, nós temos outras indicações de procedência ao longo do Brasil. O Rio Grande do Sul ainda concentra Altos Montes, em Flores da Cunha, a Campanha Gaúcha e também a Serra do Sudeste. Minas Gerais recebeu em 2024 a IP Sul de Minas, a primeira indicação de procedência para vinhos de inverno. É interessante falar disso também, porque os vinhos de inverno tornaram-se um outro atrativo que deu um fôlego ainda maior para a produção vitivinícola do Brasil, que conseguiu fazer com que outras regiões tivessem a capacidade técnica agrícola para a produção de uvas para vinhos. Além de todas essas nomenclaturas que eu acabei de comentar, nós também temos uma outra IP bastante especial que está localizada no Vale do São Francisco, no nordeste do país, em um terroir que não se imaginava ser possível produzir vinhos, mas que tem trazido vinícolas que exploram o local com diferentes técnicas, vinhedos irrigados, mas que dão a sua cara na hora de mostrar o potencial vitivinícola do Brasil. A termos de informação, o Brasil é o 18º país que mais produz vinhos no mundo. São cerca de 81 mil hectares espalhados pelo país, mas divididos com as uvas vitilabruscas, uvas de mesa e as uvas vitiviníferas, para uma totalidade de quase 3 mil hectolitros de vinhos produzidos por ano. Só que aí existe um detalhe triste em todos esses dados, é o consumo per capita. O brasileiro toma em média 2 litros de vinho por ano, dividido entre vinhos finos e vinhos de mesa. Se formos pegar a comparação com países já tradicionalíssimos, Portugal tem mais de 50 litros por ano, França cerca de 40, Itália cerca de 35. É um longo caminho que a gente tem que percorrer junto para expandir a cultura do vinho. Como estamos dando enfoque às primeiras indicações de procedência do Brasil, eu trago aqui um dos destaques, que é a uva Merlot. A Merlot é considerada uma das rainhas das uvas brasileiras. Se adaptou muito bem ao terroir basáltico da Serra Gaúcha e, para poder receber a DO ou a IP do Vale dos Vinhedos, precisa ter no seu corte pelo menos 60% de uva Merlot, e aí pode receber outras uvas desde que esse preceito mínimo seja respeitado. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe da vinícola Alma Única, também aqui uma outra vinícola que é muito legal, que está dentro do Vale dos Vinhedos, que é a vinícola Lídio Carraro também. É o vinho Quorum da vinícola Lídio Carraro de 2013, é um vinho que eu tenho com muito carinho na minha adega já há bons anos. Ele tem a predominância de Merlot com uma assemblagem então de outras uvas. Quando nós falamos de DO, Altos de Pinto Bandeira, é legal ainda de mostrar esse espumante aqui da vinícola Cavegais. Os espumantes eles vão trazer no rótulo a informação DO Altos de Pinto Bandeira. A DO Altos de Pinto Bandeira, ela pede que seja um corte que tenha Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico, para ser uma, digamos assim, uma marca registrada do terroir da região, o Riesling itálico, que não é o mesmo Riesling renano. Ele é chamado também de Welsh Riesling. Gente, aqui nós temos alguns dos rótulos. Esse aqui é um rótulo muito especial que faz parte aqui da carta do restaurante, que é um espumante que está dentro da região de Pinto Bandeira, não com a certificação, mas está dentro porque aproveita as características desse terroir para poder produzir os seus vinhos com excelência, que é a vinícola La Grande Beleza. Temos ainda aqui um dos expoentes dos espumantes brasileiros da vinícola Casa Valduga, o 130 Blanc de Noir, que eu digo que é um dos meus prediletos que nós temos aqui.
Já falamos aqui dos dois Merlots, que fazem parte da DO, né, do Vale dos Vinhedos. Temos ainda um espumante Alvarinho, da vinícola Casa Marques Pereira, que é de Monte Belo do Sul. Mas o que tem a ver Monte Belo do Sul aqui na conversa? É que Monte Belo é um município vizinho a Bento Gonçalves, que também tem um percentual do seu território que está dentro da DO do Vale dos Vinhedos. E por último, então, um dos grandes espumantes brasileiros que é reconhecido internacionalmente, que também está aqui na carta do restaurante, que é o Cavegai Nature. E como aqui no nosso programa a gente sempre traz a aplicabilidade dos vinhos que nós estamos mostrando, nós também vamos mostrar qual prato faz parte. Eu estou aqui com um espumante da DO Altos de Pinto Bandeira, é espumante Cavegai Nature, portanto, como nós já aprendemos anteriormente, não possui adição de açúcar no licor de expedição. E a gente vai receber aqui o chefe Fernando Bolzan, responsável aqui pelo restaurante, que vai nos trazer um prato especial para harmonizar com esse espumante. Chefe, seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, tudo bem? Tudo certo. O que nós temos aí? Hoje é o crudo de peixe, que hoje a gente está usando olho de boi, servido com leite de castanha do Pará com cambuci, shiocará, pimenta fermentada e hortelã. O que nós temos de sabor predominante? Você que já conhece, eu ainda não conheço, eu vou conhecer bastante instantes. a untuosidade da castanha com a acidez do cambuci, que é uma fruta típica aqui da Mata Atlântica. Por isso que nós escolhemos então esse espumante, que nós temos esses sabores mais, um pouquinho mais intensos, né? O cambuci, a pimenta, o próprio hortelã. Se nós colocássemos outro tipo de vinho aqui, talvez faltaria vinho para chegar no equilíbrio desse prato. Vamos lá. Obrigado, chefe. A carne, quando ela não passa por nenhum tipo de cocção, sempre é um desafio para harmonizar. Muita gente acha que tem que investir em vinhos um pouco mais pesados, que tenham uma estrutura mais complexa, e não exatamente. Aqui, por exemplo, nós temos um espumante que tem uma boa acidez, tem uma certa untuosidade pelo tempo de autólise da levedura da segunda fermentação, que consegue atingir a untuosidade do prato, mas que ao mesmo tempo com a acidez consegue fazer com que meu paladar esteja limpo e que até a pimenta, o hortelã, os outros ingredientes que estão aqui, o cambuci, não fiquem sobrando e nem fiquem em dissonância do restante da nossa deglutição. Então é aquilo que eu costumo falar aqui para quem nos acompanha. A harmonização deve ser por completo, com todos os elementos, e não somente um. Claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas esse é sempre o nosso indicado. E para esse nosso segundo vinho, como eu falei, é um vinho já que está há um bom tempo maturando em garrafa. Eu não sei qual é a condição da rolha, então nós vamos ter um pouquinho mais de calma para poder fazer a abertura desse vinho, que vai harmonizar muito bem com o próximo prato que eu já vou te mostrar. E depois dessa abertura da rolha com bastante cuidado, a rolha não se desfacelou, estava numa qualidade até que eu não esperava que tivesse tão boa assim. Como temos um vinho já mais antigo, é preciso ter aeração. E a gente vai fazer essa aeração e também uma decantação, pode ser que sim, porque podemos ter algum tipo de material sólido, borras no final da garrafa, não é o que nós queremos. Queremos que as borras fiquem na garrafa, então a gente vai usar esse decanter, também tem um design bem chamativo. Olha a cor desse vinho. E vamos ao segundo prato, chefe. É um vinho bastante especial. Quero saber o que você preparou pra gente aí. Esse aqui é um pithiviers de cordeiro, com cogumelos e jus natural. Vou analisar aqui com o molho pro senhor. Molho Molho de cordeiro. de cordeiro. Muito bom. Bastante terroso, um toque, Sim, um pouquinho também de gordura do bastante, cordeiro. bastante untuosidade. Untuosidade. Ótimo, então. É um grande prato para um grande vinho. Muito bom. O cordeiro, a untuosidade de tudo, a potência
desse vinho mesmo. Depois de 13 anos, ele tem uma acidez bem marcante. Aguentaria mais uns 5 anos aqui, fácil. E essa cor linda aqui na taça também, puxando para tons já mais atijolados. As cores são proteínas, elas vão se degradando ao longo do tempo, então a gente vai puxando esse vermelho, vai virando mais alaranjado. É um indicativo de um vinho de guarda, que temos muito prazer, muito carinho de ser brasileiro. E com essa combinação muito especial aqui do restaurante Bless do Hotel Rosewood, a gente vai encerrando a edição desse episódio do Carta CNN para poder comer mais um pouco aqui, me deliciar. Tô quase chorando aqui. Até mais.